Olá, uma linda e verdejante vida a vocês, uma linda e verdejante noite. Para quem não me conhece, eu sou Munhoz, sou numerólogo, metafísico, leitor de runas, baralho cigano, benzedor e também professor de física. Professor de física eu quase nunca falo. Sejam bem-vindos e bem-vindas mais esta noite. Tivemos um pequeno probleminha, então estou refazendo aqui todo o nosso processo da live. Essa live é muito legal, que ela vai falar um pouquinho sobre como é que vai ser nosso mês de junho. Eu fiz a live anual, falei como vai ser o nosso ano, e esse ano está um ano bastante desafiador, e tenho falado de todos os meses segundo a numerologia. Pois bem, então esse mês de energia 6, naturalmente, né, o sexto mês do ano. A gente já andou 50% do ano, falta mais 50 para a gente poder ir para o Natal e depois a gente ir para 2023. Bom, algumas pessoas podem ficar pensando como é que se calcula o mês para a gente saber qual que é a energia do mês segundo o ano. Bom, funciona da seguinte maneira. Primeiro a gente pega o ano numerológico. No ano numerológico, nós somamos todos os logaritmos do ano vigente. O ano vigente, ano de 2022, é bem facinho. É 2, 2, 2. Assim, o que nós temos que fazer? Pega esse número que a gente encontrou, que é o 6, e nós vamos somar com o número do mês. Então, por exemplo, mês passado foi maio. Maio é o mês 5, então eu pego 6 com 5 e dá 11. Esse mês é o mês 6, então a gente vai pegar 6 com 6 e dá 3. Aí você fala assim, mas peraí, você errou na conta, 6 com 6 não dá 3, 6 com 6 dá 12. Mas na numerologia pitagórica a gente trabalha só de 1 a 9. O 0 a gente utiliza somente em desafios. E qualquer outro número que não seja um número duplo, como 11, 22, 33, nós reduzimos ele à sua unidade. Então 12, 1 mais 2 é igual a 3. Então a energia numerológica específica deste mês de junho para o ano de 2016 é 3. Então olha só que combinação bastante interessante. Nós temos um mês que já carrega o número 6 e esse ano ele ainda tem um suporte do número 3. E o que isso significa? Bom, vocês percebem que eu coloquei no título da nossa live sobre fanatismo. Então eu vou falar um pouquinho do número 6, para que vocês entendam bem sobre como é que vai ser esse mês. O 6 é um número que se liga muito a grupos, família, identidade cultural, tribos e pensamento coletivo. Sacaram? E como ele tem essa conexão com o comum, com o social e com a ideia de família e pertencimento, tem essa também, pertencimento, fica muito fácil de entender a ligação do 6 com o fanatismo. Nós temos alguns números muito específicos que falam a respeito de fanatismo. O 1, o 6 e o 9. Todos eles têm correlação com o fanatismo, sendo que o 1 é aquele que tem as ideias e que normalmente é o impulsionador para outros se converterem a estar com ele. Desculpa, tem o 11 também e o 33. O 22 não. Só o 11 e o 33 tem essa postura fanática também. O 6, como ele lida diretamente com a família, com o senso de pertencimento social, a gente também encontra esse. E o 9, como ele lida com o nosso sentido de ser humano, né, de estar no humano. E o medo de não se sentir isso e aí procurar alguém que vai nos acolher e aí acabar também entrando dentro do fanatismo. Mas nesse caso, o 6 é o que lida muito forte com o fanatismo. O fanatismo do 6 é um fanatismo assim,
incrivelmente forte, porque o 6 é um número que lida com apego. Quando ele está no negativo, ele tem a noção do apego. Então, quando a gente tem essas duas situações bem fortes, o apego e o senso fraco de identidade social, a gente tem o surgimento do fanatismo. Bom, e o mês de junho, ele está um mês muito propenso a essas noções fanáticas. E aí a gente entra com o 3. Por que o 3? Porque o 3 é o número da comunicação e da expressão. Então, se alguém tem um papo que te leva a procurar entender noção de família, de pertencimento, de que você vai ser, você não é somente mais um grão de areia na praia, você é o grão de areia na praia, que você tem uma importância muito grande dentro da ecologia social, que você não é mais um, então você percebe uma lábia, umas palavras doces ao pé do ouvido. Então isso é o poder do número 3 associado ao número 6. Ele vem falar para nós de posturas de pessoas e sociedades e comunidades que vão fazer uma propaganda amistosa, acolhedora, passando um sentimento de pertencimento. E é onde que a gente tem que ter bastante atenção. Pertencimento. Pertencimento a gente olha quando a gente não entende que nós somos indivíduos e que nós pertencemos a nós mesmos, né? E quando a gente tem essa energia forte do 6, a gente vai ficar procurando a que eu pertenço, a que família que pertence, a quem vai me adotar, né? Quem vai adotar a minha pessoa, quem que vai adotar as minhas ideias, quem vai me acolher, vai me carregar e acalentar, porque o 6 é isso. Ele é um número também materno, ele acolhe, ele acalenta. E aí a gente tem, olha só, a gente tem um ano com energia do 6. Então você tem essa energia durante o ano todo, com alguns altos e baixos. Esse mês aqui é um dos altos. Você tem um mês que tem naturalmente energia 6. Ó. Você tem o 6 do ano mais o 6 do mês. E aí você tem o 3, que é quando você soma essas duas potências, gerando 12. E o 12, mesmo que dentro da numerologia pitagórica ele não tenha uma importância muito grande, assim, porque ele é decomposto no 3, ele representa a primeira oitava do 3. É a primeira vez que o 3 aparece de novo. A primeira vez é quando ele aparece direito, né? 1, 2, 3. Ele só vai aparecer de novo na figura do 12. Então ele é a primeira oitava do 12. Ele é um número ligado a propósitos elevados e comuns. Então tudo que vem do 12, ele está ligado a uma perfeição quase celestial, quase divina. 12 apóstolos, 12 trabalhos, 12 signos do zodíaco. A gente começa a ver a figura do 12 espalhada em vários pontos, em várias mitologias, falando sobre coisas bastante importantes e edificantes, né? O Hércules, apesar de ser um semideus, ele teve que exercer 12 trabalhos. E esses 12 trabalhos garantiram a ele o status de divindade, e não semidivindade. Por que semidivindade? Porque ele é filho de um deus como mortal. Então, depois dos 12 trabalhos, ele ascendeu ao Olimpo, né? Você tem os 12 discípulos de Yeshua, né? Que Jesus, que propagaram toda a fé cristã. E se a gente olhar, a gente já tem 12 signos do zodíaco ocidental, nós temos 12 signos do zodíaco chinês, então a gente tem um 12 associado a um estado de perfeição. Desculpa. Agora, como ele tem esse querer de perfeição, um toque mais sublime, então a gente pega o 6 e junta com ele, você consegue ter uma influência muito profunda dentro da essência da pessoa, através de
palavras carinhosas, a partir de frases bem colocadas, mexendo com esse sentimento de pertencimento, mexendo com esse sentimento de acolhimento. Então prestem bastante atenção. Prestem bastante atenção. O mês de junho é o mês que está ligado à comunicação e ao cuidado. É o mês que a gente tem que tomar bastante atenção em relação a como nós lidamos e como é nosso papel dentro de uma sociedade, como nós dialogamos as nossas ideias e até mesmo como fazemos a nossa política, porque política são as relações humanas. Vão procurar no dicionário e vocês vão ver. Política são relações humanas. Ponto. Aí vocês vão ver algumas descrições que vêm falando de partido. Isso é política partidária. Política são relações humanas. Tá bom? Então todo humano que se interage com outro humano está fazendo política. Tirando os méritos de como essa política, até essa live que eu estou interagindo com vocês, é uma live política, né? Nesse sentido mais profundo da palavra política. Daí, não existe ser humano nenhum que esteja em sociedade que não seja um ser político, tá bom? E aí, eu pego essa palavra que eu acabei de dizer, que eu sei que foi um palavrão dentro de uma live, que está falando sobre o mês de junho, para que você saiba o que é a desconstrução e trazer a verdade por trás das palavras, que foi o que eu fiz, é a tônica deste mês. É muito importante que a gente olhe por trás das palavras, por trás de todo o doçor do sor. Pronto, agora lascou. Eu não lembro qual que é a palavra. Por todo doce que está, todo dourar a pílula que está as palavras, toda aquela essência, toda aquela casca e toda aquela aparência bonita de como está a casca. Então, é muito importante, é muito necessário, que nós olhemos para as nossas necessidades. É muito importante que nós olhemos principalmente para as nossas carências. Porque este mês, as suas carências, as minhas carências, as nossas carências, elas vão supitar, elas vão vir à consciência, elas vão estar em evidência. As outras pessoas vão ver nossa carência? Não, mas a gente vai estar com essa carência à flor da pele. Então, qualquer um que traga para nós um discurso, e eu estou falando de todos os sentidos, não estou falando somente no sentido político partidário, não, que traga para nós um discurso em que trate as nossas carências, vai conquistar a nossa pessoa. Então fique atento com isso. Então o foco do mês de junho é o cuidado com as carências. O 6, ele lida com saúde. Nós temos um duplo 6 esse mês. Mentira. Nós temos um triplo 6 esse mês. Então, como o 6, ele lida com a saúde, lida com a perfeição, ele lida com o cuidar da família e da sociedade. Então vamos nos cuidar um pouco mais. A gente está vendo o começo dos casos de varíola de macaco e faz muito sentido que esse mês de junho tem casos muito grandes e até mesmo tenha um estouro no caso disso. Como falei, o 3 é um número social, ele é um número de expressão, um número que se conecta com as pessoas. E aí você tem um número 6, que é o número de contato, de carinho, de acalento. Então, quando você junta esses dois, aí você tem aquilo que o brasileiro mais gosta: abraços fortes e prolongados. E a varíola de macaco transmite pelo contato pele a pele, independente de qual área da pele que a gente tocou. Então, tomemos cuidado justamente por conta disso. Agora, quais são os dias mais críticos desse mês? Os dias que a gente tem maior observância. A gente começa a observar o dia que vai estar daqui. Hoje é o dia 1º, então daqui a 5 dias. Esse é o dia mais de maior atenção que a gente pode ter. É o dia 6/6 de 2022. Então é o dia 666. Antes que vocês me perguntem, não vai abrir uma brecha espaço-temporal e vai sair o capiroto, os 7 peles, o coisa ruim lá de dentro.
Nem vai começar a sair dos esgotos, tudo quanto é demônio. Não, não. Eu falo isso porque, olha, sendo muito sincero com vocês que estão assistindo essa live, Deus não é um mágico circense que vai fazer efeitos especiais. Existe todo um mecanismo. O que precisa estar acontecendo de formas lógicas, de formas objetivas, de formas que são entendíveis para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. E não necessita de efeitos pirotécnicos nem efeitos mágicos. Quando a gente olha no livro sagrado, um deles, né, que é a Bíblia, tudo que está escrito ali foi segundo o filtro da mente de João, de um tempo em que qualquer coisa que fosse mostrar para ele ia parecer fantasioso e espetacular, tá? Então, prestem bastante atenção nisso. Mas o dia 666, ele tem naturalmente uma carga negativa muito intensa, porque o número 666 é um número já carimbadamente negativo. Por quê? Porque existe uma forma de pensamento que foi criado a partir de uma gematria, que é pegar uma letra hebraica e encontrar o seu valor numérico sobre este número. E foi criado toda uma forma de pensamento persistente por mais de 2000 anos. Então você tem 2000 anos de uma comunidade cristã inteira, espalhada por todo o globo, que considera o número 666 o número do maligno. Então você tem uma forma de pensamento extremamente persistente. Logo, um dia que representa isto é um dia em que a gente tem que ter bastante observação. Como eu falei, não vai estourar bueiro, não vai sair seres rastejantes do bueiro que não sejam baratas e ratos de forma comum. Não vai abrir uma brecha do chão e de repente sair um ser demoníaco, clássico, com asas pretas e chifres gigantescos. Não vai acontecer isso. O que vai acontecer nesse dia é que as nossas energias internas elas vão estar sendo testadas. O outro nome um outro apelido do maligno, para não dizer Lúcifer, né, que significa portador da luz, é antagonista. Então, esse dia é o dia do antagonista. E o que é o antagonista? O antagonista é aquele que traz para nós todo o nosso antônimo, todas as nossas sombras. Então, este dia, o dia 666, e depois o dia 15/6, e depois o dia 24/6, e são 3 dias que tem energia 666, sendo que o ápice deles é na segunda-feira da próxima semana. São dias em cujo as nossas sombras, os nossos demônios interiores vão ser trazidos à luz. Ponto. Essa é que é a parte mais importante. É o dia das sombras. É o dia de olhar para a sombra. O dia do maior pandemônio que a gente pode ter é o dia 666, que é o dia em que o nosso inferno pessoal, porque todos nós temos um inferno pessoal dentro de nós, com as lembranças e com as mágoas de coisas que não foram resolvidas, estarão mais propensos a vir a nossas mentes e nossos corações. Olha como isso é justo e necessário que venha dessa forma. Não é um dia de desastres, não é um dia que vai cair cometas sobre nós. Dentro da numerologia, esses 3 dias são dias de trabalhar as nossas sombras interiores, sendo o dia mais poderoso de todos, o 666. E é isso. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, se eu estiver enganado, por favor, me corrijam aqui nos comentários. Segunda-feira é dia de Exu, dentro do culto Iorubá e dentro da religião umbandista. Exu, assim como Hermes, é aquele que vai a todos os lugares e leva tudo para qualquer lugar.
e tenha seu próprio senso de justiça dentro de uma justiça elevada. Exu não é diabo, tá? Nem demônio. Você está assistindo essa live, tem um conceito sobre isso, por favor, retire esse conceito. Mas o importante é que é dia dele. E é ele que vai nos ajudar e nos orientar a navegar por esse momento eclíptico da nossa vida. Então, estejam, nossa, que dificuldade de conjugar o verbo correto, estejam bem cientes que dia 666 é o dia da abertura do nosso inferno pessoal. É onde que está mais propenso as energias ambientais puxarem para todo mundo todas as nossas sombras, todos os nossos demônios engarrafados e fazer com que a gente olhe para eles e resolva eles. Ponto. É isso. Não tem nenhum evento cósmico, não tem nenhum mar de águas de sangue e nem nenhum flame solar, né, uma chama solar que vai lambiscar, dar uma lambida assim na Terra. Não. É um dia em que essas sombras do nosso ser, da nossa existência, do nosso planeta pessoal que nós somos, vão emergir dos nossos infernos pessoais. Então, atenção, porque é nesse dia que aqueles que estejam mais frágeis para olhar para os seus próprios demônios interiores serão arrebanhados por aqueles de fala doce e suave que farão deles cordeirinhos de suas causas. Fanatismo, eu tô fora. Não é o que eu quero, não é o que eu quero para vocês, mas é o que vai ter e muito esse mês. Infelizmente, tanto no nosso país, nosso Brasil baronil, quanto no mundo, as atitudes fanáticas elas estão aumentando e elas devem ter um pico dia 6, outro pico dia 15 e outro pico dia 24, justamente por conta das energias que eu expliquei. O mês de junho não é ruim, eu considero que seja um mês muito bom para que nós trabalhemos as nossas visões de família, as nossas visões com os grupos do qual nós nos identificamos e até mesmo facilita com que a gente estreite esses laços nesses grupos e também o sentido de pertencimento, que deve ser o sentido de pertencimento pessoal e não um sentido individual, o sentido coletivo. Eu lembro que quando eu olhei para o mês de junho, no início do ano, e que eu tirei uma runa para esse mês, a runa que veio foi a runa Manás. E a runa Manás é a runa do eu, a runa do pessoal. Então ele já trazia um alerta que é muito importante que nós fixemos no nosso individual para que nós não nos perdemos no coletivo quando nós estivermos navegando nessas águas de pertencimento social. Esse é o mês de junho. É um mês muito bom para você trabalhar a sua comunicação, principalmente a sua comunicação social. É o mês em que eu recomendaria para que vocês trabalhassem muito o trabalho em família e o trabalho nos grupos em que vocês fazem parte. Tomar cuidado com o apego excessivo, tomar cuidado com o ciúme excessivo, que vai brotar muito esse mês. Cuidado muito com a crítica. Você tem a crítica do 6, mais o 6 do ano e mais um veículo de transporte que é o 3. Então, críticas pequenas se tornam volumes muito grandes depois que você proferi-las. Da mesma maneira, você vai receber críticas pesadas este mês. E é isso. Não é um mês ruim, é um mês bom, mas infelizmente essa atmosfera extremista, essa atmosfera bairrista, essa atmosfera xenofóbica, essa atmosfera fanática vai estar rodando o nosso planeta.
Bom, é isso. Esse é o recado que eu queria dar para vocês. Eu recomendo imensamente vocês fazerem o seu mapa numerológico para poder ver em que áreas da sua vida você tem um 6 e que áreas da sua vida você tem um 3, porque é nessas áreas que você tem que ter atenção e trabalhar com bastante dedicação para superar os pontos negativos dela quando elas aparecerem. Se vocês quiserem fazer o mapa comigo, eu recomendo fazer comigo. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Agenda. Vocês vão ver que é um investimento extremamente baixo em relação ao tanto de benefícios que vocês vão ter para navegar em todas essas águas turbulentas. Beijo no coração. Fiquem todos magnificamente bem. Tenham uma linda e verdejante noite, uma linda e verdejante vida. E até nosso próximo encontro. Uma linda noite.